Sabe, alguns textos antigos são que nem um mar. Na superfície, a gente vê as ondas, o movimento, mas lá no fundo, nas profundezas, existe um mundo inteiro para ser descoberto. O capítulo 21 de Provérbios é exatamente assim. Ele guarda camadas e mais camadas de significado por baixo de conselhos que à primeira vista parecem bem simples. Que tal a gente mergulhar junto nessas águas mais fundas? Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. Vamos investigar se por trás daquela sabedoria prática de Provérbios existe na verdade um mapa simbólico para o nosso desenvolvimento interior. Vamos começar com algo bem familiar. Esse é um conselho prático, direto, que vale para todo mundo, né? Pense antes de falar. Simples. Essa é a primeira camada do texto, a sabedoria que a gente pode pegar e usar no dia a dia. Mas será que é só isso que tem aí? Então, no seu nível mais básico, Provérbios 21 funciona como um guia mesmo. Um guia bem claro para ter uma vida mais justa, mais bem-sucedida, é quase um manual de ética e de bom senso. E esses versículos são como os pilares dessa vida correta. Eles falam sobre como a justiça é mais importante que o ritual, sobre como o trabalho bem feito gera frutos, sobre integridade, são verdades que atravessam séculos, não importa a interpretação que se dê. E é exatamente aqui que a nossa jornada toma um rumo fascinante. E se toda essa sabedoria prática for apenas a porta de entrada para um conhecimento muito mais profundo? Agora a gente começa a transição do literal para o simbólico, porque algumas tradições esotéricas acreditam que textos como este não foram feitos só para serem lidos, mas para serem decodificados. E aqui estão as nossas chaves. A gente vai usar as lentes da Cábala, com todo o seu foco na psicologia mística, e também da maçonaria, com aquela busca pela construção de um caráter moral, para tentar reler as palavras de Provérbios. Beleza, agora vamos aplicar essas chaves na prática. Vamos olhar para alguns versículos e ver como palavras comuns do dia a dia podem, de repente, revelar lições simbólicas incríveis sobre nós mesmos. Nosso primeiro símbolo para decodificar o coração do rei. Bom, literalmente a gente pensa num governante, certo? Mas e simbolicamente, o que isso quer dizer de verdade? E aqui a perspectiva muda completamente. O rei, simbolicamente, não é uma pessoa lá fora com poder. Ele é o nosso próprio eu superior, o centro do nosso equilíbrio espiritual. E as águas? É o fluxo da sabedoria divina. E aí a lição se completa. Uma pessoa em equilíbrio não age só pela própria vontade, mas se torna um canal para uma ordem maior, uma ordem universal. O coração se torna flexível, entende? Guiado por um plano superior, como um rio que segue seu curso. Vamos para o próximo símbolo. Esse versículo coloca em contraste a forma como a gente se enxerga, com um julgamento muito mais profundo, um que não pesa só o que a gente faz, mas o porquê de a gente fazer. Essa ideia de pesar os corações é um símbolo muito poderoso. É como se houvesse uma auditoria espiritual constante do nosso templo interior, onde a intenção que ninguém vê é o que realmente conta no final. No pensamento maçônico, isso se conecta diretamente com duas ferramentas simbólicas. Não adianta só a aparência de virtude, que seria medida pelo esquadro das nossas ações externas. É fundamental que essa retidão esteja em perfeita harmonia com o prumo, que é o que mede a nossa integridade por dentro. E o nosso último símbolo desta sessão é um dos mais fortes. A lâmpada dos ímpios. O que será que essa imagem de uma luz que na verdade leva ao erro quer dizer? Essa lâmpada representa o ego. É a arrogância de achar que a nossa própria inteligência sozinha, desconectada de uma fonte de sabedoria maior, já é o bastante para nos guiar. É basicamente o oposto da verdadeira luz que se busca no caminho espiritual. Certo? Vamos agora para a nossa sessão final, que meio que amarra tudo isso. Como é que essa sabedoria simbólica toda se transforma em um recurso pessoal, um recurso interno? Esse versículo é a chave. Ele fala de uma casa, de tesouros e de azeite. Literalmente parece ser sobre economizar dinheiro, certo? Mas, simbolicamente, a casa, o azeite e o tesouro são metáforas para algo que a gente constrói dentro de nós. Vamos detalhar isso um pouco. A casa é o nosso próprio ser, nosso corpo e nossa mente. O azeite é o símbolo cabalístico para Chokmah, que é a sabedoria. E o tesouro? Bom, o tesouro é o resultado, a paz e o autodomínio que vem de cultivar essa sabedoria, em vez de desperdiçá-la. E essa é a grande revelação do texto quando olhamos por essa ótica. A verdadeira prosperidade não é material, é a luz da sabedoria que a gente acumula e guarda com carinho no nosso templo interior. E tudo isso leva a um conceito central,
tikkun, ou retificação. O objetivo de decodificar esses símbolos todos é bem prático. É reparar e aperfeiçoar a nós mesmos, através de ações conscientes e de um trabalho interno constante. Então, resumindo a nossa jornada, vimos que Provérbios 21 tem duas faces, uma prática e outra simbólica. Vimos que palavras simples podem ser chaves para o autoconhecimento e que o objetivo de tudo isso, no fim, é o aprimoramento de si. Assim, o ponto crucial é este. Provérbios 21, quando lido com essas chaves, deixa de ser um mero código de conduta para se tornar um manual de arquitetura interior. Um verdadeiro projeto para a construção de um ser humano mais equilibrado e iluminado. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se um único capítulo pode conter tantas camadas de significado, imagine só o que mais pode estar escondido em textos antigos, só esperando pelas chaves certas para revelar os seus segredos.